E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre gráficos e tabelas. Vou apresentar como efetuar a leitura e interpretação de um gráfico, além da resolução de alguns exercícios. Então, vamos começar. Gráficos e tabelas são recursos geométricos que utilizamos para representar fenômenos. É possível mensurar, comparar e organizar uma grande quantidade de informações em poucas linhas. Esse é um recurso muito útil. Com ele, como o próprio texto já diz, podemos trabalhar com uma grande quantidade de informações de maneira compacta. Então, o que seria escrito em várias linhas, podemos resumir em uma única tabela, ou linhas ou alguns pontos. Os gráficos podem relacionar diferentes informações de maneira simples, como, por exemplo, o preço de um produto ao longo do tempo. Nesse vídeo, mostrarei alguns exemplos de gráficos, assim como tabela. Os gráficos de linhas, barras, setor. Então, começamos pelas tabelas. Aqui temos o exemplo de uma tabela. E por mais que elas possam variar, dependendo do exercício, um jornal, o que você aparecer uma tabela que você estiver vendo, elas possuem uma estrutura similar. Eu vou mostrar aqui na próxima imagem. A gente pode separar, fazer uma leitura dela, né? Vendo as suas colunas de uma tabela, as suas linhas. Essa aqui é uma linha, essa aqui é outra linha, e cada quadradinho desse, né, nós chamamos de célula. Então a gente vai colocando informações aqui, de preferência a gente vai colocando informações da mesma categoria aqui em uma coluna e vamos preenchendo. Aí daqui ao lado colocamos uma outra informação, né, diferente, que tem relação com o que está aqui. Colocamos, só que ela tem relação com o item que está, por exemplo, nessa primeira coluna, mas é uma informação diferente, informação complementar, por exemplo. Aí vamos colocando aqui na sequência e assim por diante. Vou mostrar o próximo imagem, vai facilitar. Por exemplo, se fosse mostrar uma tabela com os estados da região norte, perceba, aqui tem uma coluna, vou fazer um risco amarelo aqui, e nessa coluna foram colocados os nomes dos estados. Então, ao lado temos uma outra coluna, que é a coluna das siglas desses estados. E perceba que numa mesma linha, aqui tem o estado, o Acre, e aqui temos a sua sigla, que está relacionada e contida na mesma linha, AC, e aqui tem uma outra coluna que está relacionando as capitais, no caso Rio Branco. Nós podemos montar uma tabela semelhante a essa, por exemplo, montar a tabela com os estados da região, vou abreviar aqui, Sudeste. Então, vamos separar. Aqui a gente vai usar o nome do estado, a sigla e as capitais. Vou separar aqui. Claro que a minha tabela não vai ficar tão certinha, mas vai dar pra gente entender o conceito. Mais uma linha aqui. Eu vou colocar o nome dos estados. Temos aqui Espírito Santo. Vou abreviar aqui. Então, Espírito Santo. Temos aqui Rio de Janeiro, São Paulo e Minas.
Minas Gerais. Então aqui, nossa próxima coluna, eu vou colocar as siglas de cada estado. E seguindo aqui as linhas, vou colocar a sigla de Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, São Paulo e de Minas. Agora, por último, vou colocar aqui as capitais. Por último, vou colocar aqui as capitais. Temos aqui Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Aí perceba que temos as colunas separando informação diferente, uma coluna dos estados, a coluna das siglas, a coluna das capitais, e na mesma linha temos as informações complementares, né? Aquelas que estão relacionadas. Cada estado com a sua sigla e a sua capital. Agora sim, começaremos a falar sobre os gráficos. E o nosso primeiro modelo é o gráfico de linha. Eles são utilizados em casos que exista necessidade de analisar dados ao longo do tempo. O eixo das abscissas, o eixo X, representa o tempo, que pode ser dado em meses, dias, horas, por exemplo. Enquanto o eixo das ordenadas, o eixo Y, representa outro dado relacionado, como o preço de algum objeto, o crescimento da população. É claro que outras grandezas podem ser relacionadas. Esses gráficos serão muito utilizados mais para frente. Perceba que ele é bem semelhante ao plano cartesiano. Quem conhece? O plano XY. Esse aqui é o eixo X, igual está comentado ali. Esse aqui é o nosso eixo Y. Então, quando eu falo grandezas ou fenômenos, eu comentei no começo, né, na tela inicial. Aqui, por exemplo, temos o tempo, nesse caso, meses. Perceba aqui, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Então, esse é uma grandeza, um fenômeno que está no nosso gráfico. E aqui temos alguns valores. Esse gráfico, por exemplo, está representando, pode ser a variação do preço de alguma coisa. Ele teria que ter uma tabelinha, uma legenda para a gente saber o que ele está informando. Mas dá para ter noção que é alguma coisa no tempo. E esse aqui pode ser os valores ou a quantidade dele. E perceba que é bem semelhante, né, ao nosso. Esse aqui é o plano cartesiano. Esse aqui é o gráfico em linha. Ele representa aqui, é como se a gente pegasse só essa parte aqui, a parte positiva. Esses gráficos, eles são muito úteis quando queremos representar algo que varia com o tempo. E a sua leitura é efetuada da esquerda para a direita. Vamos ver nesse sentido aqui. Onde cada posição do eixo relaciona com uma informação do outro eixo. Aqui, por exemplo, vemos que no mês de março, ele está relacionado com algo mais ou menos aqui.
seria entre esses valores 4.000 e 6.000. Então cada posição aqui, a gente traça uma reta e ela é relacionada com alguma informação que está aqui. Vejamos um exemplo de exercício na próxima tela. E aqui temos o gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos de 1995, 98, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem ao mês de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro, finalzinho de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando o derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico, é possível afirmar que houve maior aquecimento global e aqui temos o nosso gráfico. A partir da análise dele, a gente chega na resposta. Em qual ano houve o maior aquecimento? Pelas informações, aqui vemos que a luz solar ela atua reforçando o aquecimento do Ártico, ocasionando o derretimento do gelo. Informação aqui primordial para a gente conseguir responder essa questão. Com isso a gente tem que vamos primeiro analisar as informações. Aqui temos o tempo, né? De junho até setembro. E aqui no outro eixo nós temos a extensão do gelo marítimo. Extensão do gelo marítimo. Aqui em milhões de quilômetros quadrados, né? E temos uma informação aqui que a luz solar reforça o aquecimento do Ártico, ocasionando o derretimento crescente do gelo. Então, com o tempo, a tendência com o aquecimento tem uma diminuição da área, né, nos quilômetros quadrados de gelo. É que a gente quer saber o ano que houve o maior aquecimento. Então, cada linha aqui dessa representa um ano e a sua evolução durante o tempo. E como é possível observar aqui no gráfico, de 95, 98, 2000, 2005 e 2007, 2007 é o ano que apresenta o maior decrescimento, apresenta o nível mais baixo. Vamos pegar o mês de setembro. Apresenta uma maior variação. Este ponto inicial aqui até aqui embaixo, né? Apresenta maior variação se comparada aos outros anos. Aqui podemos ver que o ano em que a menor área, né, menor área de gelo no Ártico bate mais ou menos aqui. Então, com isso, temos que o ano de 2007 foi o ano que houve o maior aquecimento global, ocasionando, né, o maior derretimento, ou pensando de outra forma, a área mínima de gelo. E aqui está o segundo modelo de gráfico. Esse é o gráfico em barras. Com os gráficos de barras, podemos comparar os dados de uma determinada amostra. Neles, utilizamos retângulos cuja altura deverá ser proporcional ao dado analisado. Esse tipo de gráfico também tem como base o plano cartesiano, que aqui é o nosso plano XY. Semelhante ao que vimos no gráfico de linhas. Mas as informações estão em retângulos proporcionais aos valores dos eixos. O que eu quero dizer com esses proporcionais é que se um valor é metade do outro, então a sua barra tem que ser metade
Então se aqui fosse 100, aqui 50. Esse é o proporcional. Perceba que os dois gráficos são parecidos, mas cada gráfico se encaixa melhor dependendo dos dados que vamos utilizar. Se quisermos comparar coisas que não variam tanto e que tenham um crescimento inteiro, os gráficos de barra são mais interessantes e fáceis para a gente relacionar. Por exemplo, vamos supor que esse gráfico aqui representa o número de meninos e meninas em uma sala, em uma escola no decorrer dos anos. Aqui nós temos os anos e aqui está a quantidade de cada grupo. Observe também que o gráfico ele pode ser representado deitado. Aqui temos o mesmo gráfico, ele está representado de uma forma diferente. Esse eixo aqui representa os anos e aqui a quantidade de cada grupo. Vamos a um exercício na próxima tela. Os gráficos acima representam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo reciclado na China e nos Estados Unidos em um ano? Aqui temos o gráfico, dado a produção deles em um ano, como informou o textinho em cima. Aqui temos os Estados Unidos, a União Europeia e a China. E aqui a quantidade de produção deles em milhões. Ele já está reduzido, né, o valor, ele não colocou aquele monte de zerinho. E perceba também que ele não colocou um outro eixo aqui. Ele poderia ter colocado o eixo e as informações aqui no eixo, só que ele já deixou em cima da barra. É uma outra forma de representar o gráfico. Eles não têm um modelo padrãozinho. Lógico que ele tem algumas propriedades, claro. A gente vai identificando como fazer essa leitura. Mas nesse caso aqui ele não tem esse outro eixo. Ele colocou o valor em cima. E aqui temos o outro gráfico que representa a reciclagem dele. O valor está percentual aqui dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. O que interessa para a gente nessa questão é dos Estados Unidos e da China. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a produção dele total, comparar com a porcentagem do que ele recicla e fazer essa diferença entre China e Estados Unidos. Assim a gente chega na resposta. Começar aqui, comparando dados de um dos países, começar comparando dados dos Estados Unidos. A gente tem que a produção total é de 238. E aqui a gente quer saber a reciclagem, quantos por cento. Quer dizer, o total, né? A gente já tem a porcentagem que é de 34%. 34% do total que é o reciclado. A gente pode escrever essa continha como 238 e 34%. A gente tira o nosso total. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar 80,92. Essa aqui está em milhões, mas não vale a pena a gente ficar usando aquele monte de zerinho. A gente sempre consegue chegar na mesma resposta. Um jeito mais prático. Esse aqui é o total do reciclado pelos Estados Unidos. E agora vamos fazer o mesmo caso com a China. Produção total 300 e 30% é reciclado. Uma porcentagem menor. Vamos ver se é quantidade de valor absoluto. Então, de 300 milhões de toneladas que é produzida por ano, 30% é reciclado. E fazendo essa continha, nós temos aqui 90 milhões de toneladas são recicladas. Agora a gente faz essa diferença aqui, 90 diferença, subtração, menos 80,92 que é igual a
9,08. 9,08 o quê? Milhões. Vou dizer, milhões de toneladas. Essa é a diferença no valor da reciclagem, né, entre a China e os Estados Unidos. E aqui temos o nosso último exemplo, o gráfico de setor. Utilizamos para representar dados estatísticos dividindo-os em setores, em que a área do setor é proporcional à frequência, né, a quantidade aqui do que estamos representando. Esse gráfico ele é mais reconhecido por outro nome, o gráfico de pizza. Não sei. É só a gente comparar os modelos em cada fatia, né, em cada setor. No setor do nosso gráfico, e cada setor desse representa uma parcela de um todo, que é essa nossa circunferência aqui. No gráfico de barra, nós utilizamos o tamanho delas para representar a proporção das informações. Aqui a relação é dada pelo ângulo. Quanto maior o setor, maior será o ângulo dessa circunferência, que está relacionado à proporção, né, entre o tamanho do setor e o ângulo que ele forma aqui. Onde o todo representa 360. Isso é o ângulo de uma circunferência, 360 graus. Então cada setor será uma parcela e a soma de todos os setores, né, esse setor, a soma de todos eles é igual ao ângulo de 360. A soma de cada ângulo desses setores. Vejamos um exercício na próxima tela. Os dados da tabela a seguir se referem a uma pesquisa de opinião feita durante uma campanha de um político em 2018, com a seguinte pergunta: você apoia o candidato X? E aqui temos uma tabela. Represente as respostas obtidas num gráfico de setor. Aqui temos as respostas sim, o número de pessoas que falaram sim foi 600, não 200, não sabe 100. E para a gente representar isso num gráfico de setor, isso é na circunferência, tá? Vamos uma circunferência aqui. Esse aqui seria o centro da nossa circunferência. E a gente quer representar a proporção dessas respostas nessa circunferência aqui. Então, o que a gente sabe? Que a circunferência tem a circunferência completa tem 360 graus. E como o gráfico do setor, o tamanho do setor é proporcional, né, ao ângulo, então temos que do total, qual é o total de pessoas? 600 mais 200 mais 100. Isso é, nosso total é igual a 900. Então, se o total de pessoas é 900 e o total da circunferência é 360, a gente pode ter a relação 900 representa 360 graus. E a gente quer saber dividir os setores, dividir aqui os setores. Então vamos começar pelo sim. A gente tem 600 pessoas que falaram sim. E a gente quer saber o ângulo para a gente mexer no nosso setor. Disso temos que 600 vezes 360 graus dividido por 900, né, é igual a 240. Isso é, 900 é o todo, 600 representa 240 graus na nossa circunferência. E aqui, isso aqui é para o sim. Para os outros casos, a gente faz uma relação semelhante.
900 é o nosso total. Ele representa 360 graus. Para um não, nós temos 200 pessoas. Queremos saber Q é igual a 80 graus. Por último, fazer aqui em cima, temos o do nosso total. 100 pessoas disseram não. Que é igual a 40 graus. Perceba que fazendo a soma, né? 240 mais 80 mais 40, temos o nosso total de 360 graus. Aqui eu tenho uma outra figurinha que representa melhor. Aqui. Se nós fôssemos identificar nossa figura, temos que esse aqui representa a parcela de 5. Nós somos de 240. Esse aqui a parcela do não de 80. E aqui os que não sabem de 40%. É isso. Até o próximo vídeo.